Olá, tudo bem com você? Estamos meditando no Evangelho de Lucas, capítulo 16 hoje. Estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. Se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas para que nós possamos formar um grupo de leitura da Bíblia. E você pode conversar com aqueles que você conhece, para que eles possam ler também e você conversar com eles. E olha, você já percebeu o quão maravilhoso é quando nós lemos a palavra de Deus e começamos a descobrir coisas novas? Nós temos uma oportunidade de praticar aquilo que lemos. Nós estamos lendo os evangelhos, o passo a passo, os passos de Jesus, e nós podemos imitá-lo. E é exatamente isso que ele quer que façamos, que nós venhamos seguir os seus passos. Tudo que ele fez e falou, venhamos nós também ser. Mas não é um esforço da nossa parte fazer isso. É natural, porque o que nasce de Deus faz isso naturalmente. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu peço a tua direção, o teu Espírito Santo, para que ele fale conosco. Obrigado pela tua palavra poderosa e pela revelação do teu Evangelho, do Senhor Jesus a nós. Amém. Lucas 16, capítulo 16, versículo 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, o mordomo, ele cuidava dos bens do dono, né? Ele era como se fosse o segundo, né? O principal era o dono, ele era o segundo. Então, ele tinha toda a administração em suas mãos. Mesma coisa somos nós somos mordomos de Deus. Significa dizer que ele confiou todos os seus bens em nossas mãos. Nós somos meros administradores das coisas de Deus, seja ela pessoas ou materiais. E ele chamou e disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha, e eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, assentando-te, já escreve 50. E disse depois ao outro: e tu, quantos deves? E ele respondeu: 100 alqueires de treco. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O comentário diz: o mordomo infiel. Esse servo defraudava o seu senhor na administração dos seus bens. E quando teve que prestar contas do seu serviço, agiu para não ser prejudicado. Com suas negociações, ele adquiriu um montante para o seu senhor e ainda conquistou favores daqueles que conseguiram pagar suas dívidas. O elogio do Senhor Jesus não estava na conduta desonesta do servo, mas no seu empenho em reparar as suas falhas e preparar o seu futuro. Desse modo, o Salvador destaca a prudência dos filhos deste mundo, para conquistar riquezas e promover seus interesses, enquanto os filhos da luz, que possuem o entendimento da verdade, não se empenham pela busca da salvação. Essa versão da Bíblia chama eles de prudente, mas há outras que fala ávidos, rápidos, né? Então, eles são mais ligeiros, são mais espertos. Você com certeza já deve ter ouvido aquela palavra: o mundo é dos espertos. Então vem disso, né? Porque eles são ávidos, eles são espertos, eles fazem negócios, eles conquistam. Mas a verdadeira conquista não vai estar nesse mundo, vai estar na eterna. Os filhos da luz podiam ser também espertos, né? Mais vivos, mas por vezes se deixam levar pelas aparências ou são bondosos demais e essa bondade termina por prejudicá-los. 9. E eu vos digo: fazei para vós amigos das riquezas, da injustiça, para que, quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos.
Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O comentário diz: a presença ou a falta da fidelidade mostra a condição moral e espiritual de uma pessoa diante de Deus. As Escrituras revelam que, se uma pessoa não consegue ser fiel nas mínimas questões, como na administração dos seus bens ou na palavra empenhada, por exemplo, como poderá receber tesouros espirituais? Por ser infiel em demandas terrenas, essa pessoa perde a verdadeira riqueza, a vida eterna. Esse versículo 10, 10 e 11, ele diz respeito muito a como eu trato o meu dinheiro, o que eu recebo, o do meu trabalho. Você diz, mas o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quiser, tá certo? Mas como eu o gasto, como eu transformo ele? É um talento, porque ele não é meu. Se eu morresse, por exemplo, eu poderia ter milhões e milhões na minha conta agora, nesse exato momento. Mas se eu morrer, esses milhões e milhões vão para a mão de outra pessoa, seja ela quem for. Então, como que eu estou administrando esse dinheiro? De que forma que eu estou sendo fiel? Se eu sou fiel naquilo que eu tenho, visível, palpável, então eu também serei fiel às riquezas espirituais que Deus me dá. Então, uma coisa está ligada à outra, Quando eu estou bem espiritualmente, eu vou saber e ter sabedoria para administrar os bens que eu tenho. Mas se eu não sou sábio, se eu não tenho essa sabedoria divina, então eu também vou administrar mal o dinheiro que eu tenho. E ele continua assim, e se no 12, e se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O comentário diz assim, dois senhores, Deus e Satanás, têm caráter e propósito totalmente contrários. Por isso é impossível que alguém consiga agradar a ambos. O Altíssimo só aceita o coração que é inteiramente dedicado a Ele. Aqueles que querem servi-lo, mas nutrem amor pelo mundo e sede de glória terrena, ainda se submetem à vontade do diabo. Então, dentro do contexto, você começa a entender o que o Senhor Jesus queria dizer sobre o fiel e infiel, sobre o pouco e sobre o muito. Então, se eu consigo ser fiel no palpável, se eu não me entrego aquele amor ao dinheiro, então Deus confia mais e mais em minhas mãos. Por exemplo, Abraão foi riquíssimo, mas ele não se perdeu com a sua riqueza, ele continuava tendo a sua maior riqueza, que era Deus. Jacó, a mesma coisa, Isaac, a mesma coisa. Então, Davi, por exemplo, ele não valorizou o trono, o reinado, o poder, ele valorizou Deus. E por isso permaneceu no trono, teve uma nova chance de continuar. Então, essa é a diferença. Saul, por exemplo, o contrário. O erro de Saul foi tão pequeno, mas a questão de Saul é que ele colocou o coração dele nas riquezas. O amor dele se tornou o poder. Então, ele perdeu o amor a Deus. É esse o contraste que existe. Por isso, Deus e Mamon, Deus e o dinheiro. Mamon era o Deus do dinheiro. Então, não há como servir os dois. Eu só consigo servir a Deus ou servir ao dinheiro. Quem é servo do dinheiro, então se torna escravo do pecado. Quem é servo de Deus se torna amigo de Deus, filho de Deus. E continuando no 14, e os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Essa revelação é tão forte, Quer dizer, os fariseus avarentos, E quantas pessoas que vão à igreja que também estão nesse mesmo nível espiritual de avareza, Estão tão apegadas a seus bens que elas não podem ouvir falar de dízimos, ofertas. Elas logo se ofendem quando tratam com respeito ao dinheiro, porque o dinheiro se tornou o Deus delas, E o 15, disse-lhe, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações,
porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. O comentário diz: perante Deus é abominação. Os fariseus eram amantes das riquezas e se preocupavam excessivamente com a própria reputação. Por isso zombaram das palavras do Senhor Jesus. Embora fossem defensores das leis e das tradições, os religiosos tinham um único propósito: receber vantagens e elogios. A aparência de homens zelosos e justos diante dos outros era abominável perante Deus. Por esse motivo, o Salvador os alertou que o Altíssimo via suas más intenções, cobiças e maldades ocultas em seu coração. A conduta gananciosa e hipócrita coloca o ser humano na condição mais miserável espiritualmente, réu do julgamento divino. Por isso que perante Deus, nós já nascemos no pecado, então já estamos condenados. O pecado já nos condenou. A condenação do pecado é a morte eterna. Então, quando nós vamos a Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, deixamos de estar condenados e somos salvos por Ele. Por isso que é a graça. Ninguém merece. Como, por exemplo, um bandido, um criminoso, uma pessoa malfeitora foi presa. E vem um juiz e diz: eu decido soltá-lo. Todo mundo vai ir contra aquele juiz porque vai falar: não, está errado. Ele deveria pagar pelo erro dele. Então o pecado, ele também grita contra nós dizendo: não, ele pecou, ele deve ser preso. Está errado, eu não aceito que ele seja livre. Mas Jesus vem e nos liberta porque ele pagou essa conta. E graças a Jesus, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo o homem emprega força para entrar nele. Então, quer dizer, até então, até Malaquias, o final de Malaquias, se profetizou a respeito do Filho de Deus, Mas agora, João, ele pregou o quê? O arrependimento dos pecados. João pregou algo muito importante, que levaria a pessoa ao reino dos céus. Em preparação ao reino dos céus, a pessoa teria que entrar no reino de Deus, que está nesse mundo. Então ele falou: desde então é anunciado o reino de Deus, quer dizer, neste mundo, na nossa vida. E todo homem emprega força para entrar nele. Quer dizer, não é qualquer um. É preciso força, é preciso negar a sua vontade. Muito mais do que você vencer uma bruxaria, uma inveja, vencer os demônios, por exemplo, é você vencer a sua própria vontade. Porque a sua vontade é a vontade do pecado. Então, ela elimina completamente a vontade de Deus. No 17, e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O comentário: um tio. Os religiosos não zelavam com diligência pela lei divina, conforme demonstrava. Eles a haviam deturpado em vários pontos de acordo com seus pensamentos e interesses. Por isso, o Senhor assegurou a autoridade das Escrituras e a certeza de seu total cumprimento. Preceitos, promessas e profecias, tudo deve ser considerado com o máximo respeito, pois é mais fácil que Deus modifique o céu e a terra, suas grandiosas obras, do que deixar de cumprir um só tio da sua palavra. A função desse pequeno elemento é diferenciar uma letra da outra. O Senhor Jesus usou o tio como exemplo porque é o menor sinal da língua hebraica. Contudo, dentro das Escrituras, nem mesmo ele pode ser negligenciado. Como ele disse, é mais fácil passar o céu e a terra. E eu fico aqui imaginando, aqueles homens zombando do Senhor Jesus por causa do que ele falou, Porque eles não criam na palavra do Senhor Jesus. Simplesmente a palavra de Jesus entrava, chegava até eles, mas havia uma barreira, a barreira da avareza. Exatamente porque eles tinham como mamão o Deus dele. Veja que esse contexto todo aqui, desde aquela parábola que o Senhor Jesus contou do mordomo infiel, ela vai fazendo sentido para nós até o final do texto, E nós podemos hoje praticar essa palavra. Como? Você olhar para você, olhar se você não tem colocado o seu coração nas riquezas desse mundo. No 18, qualquer que deixar sua mulher e casa com outra, adultera.
E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ele vem falando sobre a riqueza, né, as riquezas mamon, e ele termina falando sobre o casamento, né? Ele foi qualquer que deixar a sua mulher, né? Não havia motivo deles deixarem. Por exemplo, hoje, quantas pessoas, até de uma idade mais avançada, preferem trocar de esposa por uma outra mais nova, né? Ou mesmo você vê entre os meios, né, sociais, pessoas importantes, por exemplo, que hoje tem uma mulher do lado dele, amanhã ele já tem outra. E por quê? Enjoa. Eles trocam de mulheres como trocam de carro. Tem dinheiro. E às vezes essas próprias mulheres não têm muitas condições, se vendem pelo dinheiro, né? Pela condição, pelo conforto, pelo prazer, né? Elas não vão em busca do amor verdadeiro, né? O amor sacrificial, o amor entre marido e a mulher, como está lá em Efésios 5, né? O marido, ele deve amar a sua esposa. A esposa, então, por sua vez, ela se submete ao marido, quer dizer, o relacionamento perfeito, o relacionamento real, honesto, que é o que não se vê mais hoje em dia. As pessoas, elas buscam relacionamentos superficiais e ela leva essa superficialidade para também o relacionamento com Deus. E Deus não aceita que você venha entregar para Ele migalhas. Deus quer tudo, né? Deus quer todo o nosso ser. Deus não aceita que, por exemplo, você entregue para Ele 99,9% da sua vida. Vai faltar 0,01%. Não, Ele quer 100%. Então não adianta você entregar partes da sua vida e outras não. Porque Deus quer você por completo. Ele se entregou por completo. Ele não entregou 99,9% na cruz. Ele se entregou 100%. Então, é o mínimo que eu posso fazer. Se eu quero a vida eterna, como disse o próprio Senhor Jesus, né, fazer força para entrar no reino de Deus agora, então eu devo esquecer o reino de Deus. Mas também, na eternidade, eu não vou poder contar com Deus, eu vou ficar afastado dele para todo sempre. Bom, eu quero inclusive deixar para ler o Rico e Lázaro no próximo vídeo, porque tem muita coisa para nós falarmos sobre o Rico e Lázaro, né? O rico morreu e foi sepultado. Lázaro, o mendigo, jogado à porta da casa do rico, morreu também, mas foi buscado pelos anjos de Deus e levado ao seio de Abraão. E aí vem o desenrolar de toda essa história e o que aconteceu com ambos, tá bom? Que Deus continue abençoando e até o próximo vídeo. Fique bem.